Olá, eu desejo saudar todos que me escutam com a santa e gloriosa paz do Senhor. Esse amigo que vos fala, meu nome é Geraldo, pela misericórdia pastoreio o rebanho de Deus, aqui na cidade de Curutu, na Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com você, meu amigo ouvinte, que me acompanha pelas redes sociais, através do Facebook. Há uma palavra que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Esta palavra a qual Deus está dizendo que desde o princípio do mundo as pessoas têm o reconhecido, as pessoas têm de alguma maneira entendido que há um ser supremo. De alguma maneira as pessoas reconhecem Deus através das montanhas, por que modo elas foram criadas. Os rios, o ar que nós respiramos, um livramento que acontece, às vezes uma doença que as pessoas vão para o médico e não conseguem encontrar uma saída, situações de problemas que, humanamente falando, não tinha jeito, e por colocar uma fé nesse Deus, independente de placa de igreja, independente de ter uma igreja, buscou esse Deus que alguém um dia sugeriu ou que ela ouviu falar. E quando ela buscou de coração, como diz Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não importa a placa de igreja que você vive, se você buscar a Deus de todo o seu coração, Ele vai se achar. E ninguém nesse mundo terá desculpa para buscar a Deus, para dizer que não teve de Deus um auxílio, a misericórdia. Ninguém nesse mundo um dia poderá dizer que Deus não fez nada por ele. Porque de alguma maneira você clamou e precisou, e Deus fez um livramento e você reconheceu que era Deus. Mas aí a Bíblia diz que o conhecimento liberta. Nós temos que ter gratidão a Deus, ter uma vida com Deus. Eu quero dizer para você que, independente de placa de igreja, Deus ouve todo aquele que clama a Ele, que busca a Ele. Eu sou uma prova viva de que Deus, Ele quer o ser humano para Ele. Ele não quer uma religião. Ele quer o ser humano que se volte para Ele. Pois esse que aqui está falando não era para estar mais vivo diante de vós. E nem hoje pregando essa palavra. Esse que aqui fala contigo tem mais ou menos 10 anos que estou na obra de Deus. Mas eu não nasci na obra de Deus. Eu já fui um viciado em drogas entre meus 15 anos e até a maioridade. Usei muita droga. Mas com meus 15 anos eu era tão viciado que eu cheguei a pegar um esgotamento de tanta droga que eu usei, tantos vícios. E eu cheguei eu via demônios, eu via vultos. Alguns médicos diziam que era alucinação alcoólatra, alucinação por causa das drogas. Mas eu acredito que por intermédio das drogas o mundo espiritual é aberto e as pessoas conseguem ver a realidade espiritual. Mas aí os médicos falam que é alucinação, é miragem, é coisa que não existe. Bom, eu sei que atormenta todos aqueles que veem essas coisas. E eu não conseguia comer, peguei um esgotamento físico, tanto usar droga, e espiritualmente eu via demônios, pessoas querendo me matar. Era algo terrível, eu não conseguia comer. Eu comecei a perder peso, emagrecer, ficar magrinho. E eu pensava que eu ia morrer. De tanta fraqueza que eu tinha, tanta depressão. E eu não conseguia mais sair de casa. Surgiu um boato que eu estava enlouquecendo naquela época. O povo perguntava por mim, eu dizia que não queria saber de ninguém. Queria ficar só em casa isolado. E naquela época foi muito difícil. Eu estava dormindo, de repente dava uns ataques tipo epilético. Parecia que eu ia morrer dando epilepsia.
mas eu procurei um médico com muito sacrifício, porque para sair de casa, todo mundo que eu olhava, eu via demônio querendo me pegar. Era tão terrível que um dia eu tive um sonho com o meu enterro. E eu sonhei que eu era enterrado no quintal da minha casa. E lá no muro da minha casa, no quintal, quando eu me acordei, eu fui no canto que eu fui enterrado no sonho. E quando eu cavei o buraco lá, tinha uma carcaça de um gato. Tinha uma ossada completa de um gato. E eu fiquei muito assustado com aquilo. Piorou mais o meu quadro ainda. Era algo terrível. Mas aí tinha uma irmã minha, que ela tinha acabado de chegar de São Paulo na época. E eu decidi passar um tempo na casa dela, porque os amigos que eu tinha na época, que me levavam, que eu com eles usava droga, andava por aí, iam me buscar em casa. Fui eu lá em casa e eu não queria vê-los mais, estava assombrado. Eu era muito jovem e não queria morrer. Mas eu decidi ir para a casa da minha irmã, lá no bairro Samanal, onde ela morava, e passei um tempo lá. E lá eu peguei um livrozinho que ela tinha, na época ela era religiosa, era católica. E ela me deu um livrozinho lá, eu aprendi a rezar o credo, Pai Nosso, Ave Maria. E eu passava o dia rezando, rezando e rezando, e clamando, nessas rezas que eu não sabia. Fui na macumba. Eu estava lutando para sobreviver. Minha irmã, minha mãe, faziam comida para mim comer. E era uma comida tão boa, mas eu não conseguia comer. Passei mais de mês só tomando suco, porque era a única coisa que eu conseguia beber, suco. Mas, e eu buscando a minha cura, eu queria viver. Um certo dia, temoroso de chuva, depois de buscar nas religiões, buscar em tudo que a mim foi apresentado, que eu acho mais interessante, que eu não fui numa igreja de crente. E eu sei que eu fiz uma oração a Deus sem saber orar. Depois de rezar tantas as rezas, buscar tantas pessoas que me ensinaram a buscar, homens já falecidos como Bastião, Maria, José, buscar tantos. Depois que eu busquei na macumba com homens físicos também, eu vi que ia morrer mesmo. Porque eu estava só emagrecendo, não comia nada, só tomava suco. E aí eu fiz uma oração. Eu sentei no batente da minha casa, da casa da minha irmã, e olhei para o céu, estava nublado. E quando o céu estava nublado, eu olhei para o céu e disse: Deus, eu sou muito novo para morrer. Eu sou muito novo, eu queria tanto envelhecer, queria ter uma família, filhos. E ali, quando eu falei isso, eu estava de cabeça baixa, era como se Deus tivesse pegado no meu queixo e erguido a minha cabeça para o céu. Quando eu olhei para o céu estava nublado, o sol não dava para ver. Mas na hora que eu olhei para o céu, irmão, o céu abriu um buraco. E o sol brilhou bem forte. Naquela hora, Deus me curou. Porque Ele viu a minha busca, a minha luta pela vida. E buscando em religiões, em coisas que não convinham. Mas quando eu cheguei a Ele, Ele me ajudou. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se você me deixar, eu também te deixo. Eu tinha deixado a vida com Deus. Eu nunca quis uma vida com Deus. Até porque a mim nunca foi apresentado. Não que Deus não tenha tentado, através dos pregadores, irmãos. Mas naquele dia Deus me selou. Mesmo assim eu fiquei bom. E não reconheci Deus. Eu fico imaginando se eu tivesse morrido depois de tal evento, como seria eu diante de Deus no julgamento final. Não teria desculpa, porque a Bíblia diz que de alguma maneira os homens são indesculpáveis. De alguma maneira Deus agiu na vida da pessoa. De alguma maneira Deus fez algo na sua vida. Então se volte para esse Deus. Procure saber qual é a sua vontade, enquanto você pode buscar. Enquanto você pode encontrá-lo. É o seu tempo, meu amigo. Então reconheça Deus em todos os seus caminhos. De alguma maneira Ele fez. Eu não estou te convidando para a igreja mundial. A igreja mundial não salva ninguém. E nem para outra igreja. Você tem que ter um canto para congregar. Mas eu quero que você se volte para Deus. Pegue a Bíblia, leia a palavra, tenha ela como regra de fé. Porque Deus me curou sem eu conhecer nem a palavra. Mas sem a palavra eu não pude acertar o caminho. Eu fui curado e voltei a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Até que um dia, depois de muito sofrer, Deus, Ele me alcançou por sua palavra, e eu compreendi toda a misericórdia que desde a minha vida Deus tenta me trazer através de milagres, através da palavra. Eu não quis, mas depois de muito sofrimento, muita coisa, Deus me trouxe para a sua presença. E eu quero louvar a Deus nesta manhã,
neste dia. Não importa se é amanhã, tarde ou noite você está me ouvindo. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que Deus te guarde e te livre de todos os males. Eu quero que vocês tenham uma vida com Deus e ande cada dia com o Senhor. Porque o dia que a última trombeta tocar, e há de tocar, Jesus está voltando. Você vê os sinais, os rumores, as desgraças no mundo, e ninguém terá desculpa. Ele já sabe o dia e a hora, Deus. Os anjos não sabem e eu não sei. Mas ele alertou que os sinais mostrariam que ele estaria perto de voltar. E talvez você diga, mas o Brasil não é evangelizado. De alguma maneira, Deus dá um jeito de evangelizar. É porque tem uma palavra lá em Mateus 24, que ele diz que ele abreviou os tempos para que os eleitos sejam escolhidos. Se ele já tivesse voltado, eu não teria tido chance. Mas a misericórdia dele foi tão grande que hoje estou aqui e quero testemunhar para você através do Facebook, das redes sociais, que há um Deus, independente de placa de igreja. Se você clamar o nome dele, ele vem. Se você buscar a Deus, ele virá. Então eu quero dizer para você que ninguém terá desculpa diante de Deus. Nem Hitler, nem Mussolini, nem Napoleão, e nenhum daqueles que negaram a existência de Deus. E aqueles que vivos ainda negam. Não. Porque Deus, ele é vivo. Ele sobrevive através da natureza, das chuvas. Não sobrevive, ele se apresenta para a humanidade. Você vê que quando chega a chuva, as águas, nós nos alegramos porque tudo muda, o cenário muda. Aonde está seco fica verdejante. E tudo isso pela mão do nosso Deus. Então você reconheça a Deus. Procure ter um caráter moldado por Deus. E só as Escrituras podem ter. Porque depois que eu conheci a palavra, eu me afinei mais com Deus. E hoje Deus tocou no meu coração para fazer esse vídeo e colocar no Facebook. Colocar para você que está me ouvindo, que teve muitos livramentos de Deus já. E que Deus tem cuidado de você. Para você conhecer a sua vontade, a sua palavra. E voltar-se para Deus que é rico em misericórdia. Termino essa mensagem dizendo, porque os atributos invisíveis de Deus, Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1:16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Conheça a palavra, conheça o poder de Deus na sua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.